Olá, pessoal. Estamos aqui para alertar a população e deixar claro que a pandemia de Covid não terminou, né? A própria Organização Mundial da Saúde fez um alerta recente, baseado no crescimento de novos casos e mortes, inclusive em países que a Covid estava controlada, a exemplo da China, alguns outros países asiáticos, mesmo na Europa, nos Estados Unidos. Hoje existe a circulação de novas linhagens do vírus, quer dizer, é o vírus modificado, né, que sofreu mutações, e essas mutações foram tão importantes que levaram a um aumento da transmissibilidade do vírus, a sua capacidade de levar à produção da doença, e mesmo em indivíduos vacinados ou que já tiveram Covid. É como se eles escapassem da resposta imunológica daqueles indivíduos mesmo que completaram o esquema de vacinação. Essa é uma preocupação. Recentemente, aqui no Brasil, está circulando uma linhagem chamada XBB1.5. Então, tem aí nome e sobrenome, né? Mostrando que realmente são vírus que vão se adaptando e continuam se multiplicando, apesar da nossa resposta imunológica tentar destruí-los. Bom, o que isso tem de importância prática, né? Primeiro, as vacinas atuais, elas são muito importantes para prevenir evoluções mais graves. Elas evitam uma evolução mais grave da doença. Elas evitam internações, elas evitam mortes, né? Não é à toa que, apesar de estarmos circulando essas linhagens, essas novas subvariantes, os nossos serviços de saúde estão razoavelmente confortáveis em termos de número de internações. A gente não está com nenhuma explosão nos nossos hospitais, internações, apesar do número de casos ainda estar aparecendo, está crescendo aqui no país. Então, é uma preocupação que essas subvariantes, né, elas continuem se disseminando, levando aí sim um aumento de casos de doença. Bom, é nesse momento que essas vacinas começam a ser atualizadas. Então, nós tínhamos uma esperança muito grande com as chamadas vacinas bivalentes. Isto é, ela tinha partes lá, a vacina era os constituintes da vacina eram do vírus original, lá da primeira pandemia, lá em Wuhan, aquela primeira onda, e junto com novas subvariantes, inclusive dessa subvariante chamada Ômicron. Então, tinha subvariantes da variante Ômicron que constituíam essa vacina. Já temos pelo menos 2 vacinas aprovadas, têm sido utilizadas nos Estados Unidos, na Europa, que são as chamadas bivalentes. São vacinas excelentes, entretanto, a gente teve uma má notícia, elas não são tão superiores como as nossas monovalentes. Então, não é que elas protegem contra a doença, que vai ser uma vacina totalmente inovadora. Infelizmente, não foi isso. Elas são melhores, um pouco melhores do que as monovalentes, mas não se mostraram que realmente uma vacina muito superior à que temos atualmente. Então, o que fica de mensagem nisso? Essas vacinas bivalentes, elas serão utilizadas como doses de reforço. Elas já estão sendo distribuídas, a gente já vai começar a utilizá-las lá no final de fevereiro. Será, obviamente, colocado as populações mais prioritárias, imunodeprimidos, indivíduos acima de 80 anos, depois indivíduos acima de 70, depois vai certamente chegar acima de 60 e vai progressivamente, mas é claro que na organização da aplicação você vai priorizar
aquela população que você tem maior necessidade. Inicialmente, indivíduos mais velhos, vai chegando, inicialmente a vacina estará sendo liberada nesse primeiro momento, inclusive para indivíduos acima de 70 anos. Mas com o progredir da campanha, vai chegar, obviamente, acima de 60, indivíduos com comorbidades e profissionais de saúde, que é um elemento muito importante. Embora ele não está lá nos primeiros, mas rapidamente a vacina também será distribuída para profissionais de saúde, que são profissionais que estão na linha de frente aí do atendimento dos doentes, são muito importantes. Então, vejam, apesar da vacina bivalente ser discretamente superior das monovalentes, não é para você ficar esperando se você está com a vacina atrasada. Então, você está lá com a terceira dose, não tomou a quarta, ou está com a segunda dose, não tomou a terceira, procure imediatamente a unidade básica de saúde para que você tome o reforço com a vacina monovalente, que ela é eficiente. Os estudos têm mostrado, inclusive, que a eficiência é muito parecida. As bivalentes são discretamente superiores em termos de proteção contra a doença. Então, as nossas vacinas atualmente disponíveis, elas são muito eficientes para prevenir quadros mais graves, internações e mortes. Então, é muito importante a gente passar essa mensagem para vocês, porque a partir do momento que a gente tenha uma grande parte da população totalmente vacinada, mesmo com a entrada dessas novas linhagens, essas subvariantes, podemos ter até quadros mais leves da doença, que a gente vai evoluir em ciclos na pandemia. Ninguém tem a ideia que a gente vai acabar com a Covid. Isso não vai acontecer. Ela vai se transformar numa doença endêmica e vai evoluir com pequenas ondas. Então é importante que a gente esteja totalmente vacinado para prevenir, inclusive, aqueles quadros mais graves. Então, essa é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.